Recapitulando aqui, na primeira mensagem, nós falamos que uma igreja saudável é aquela que compreende a centralidade das Escrituras. Na última pregação, nós vimos que uma igreja saudável depende da compreensão do que é o Evangelho. No entanto, meus irmãos, tão importante quanto saber o que é o Evangelho é saber como Deus aplica o Evangelho a nós. Tão importante quanto saber o conteúdo da mensagem do Evangelho é saber o meio pelo qual Deus aplica o Evangelho em nossas vidas. E o que eu quero dizer aqui para vocês é que apenas pela graça de Deus é que a salvação é aplicada a nós. Ou seja, a bênção do Evangelho, da salvação do Evangelho, é uma obra completamente da graça de Deus. Só que recentemente, meus irmãos, muitos têm deturpado, modificado o conceito de salvação pela graça. Muitos têm dito que a salvação é pela graça, se o homem cooperar com ela. Você tem que ser salvo pela graça, mas você tem que dar uma forcinha. Ou seja, dois trabalham na salvação. Deus, que dá a salvação, e o homem que tem que fazer sua parte, fazendo boas obras, se esforçando e tudo mais. Só, meus irmãos, será que as coisas são de fato assim? Será que eu sou capaz de cooperar com a graça de Deus? Ou antes disso, o que é a graça de Deus? Que graça é essa que Deus nos dá? Então eu quero dizer para vocês, mais uma vez, que uma igreja saudável precisa entender muito bem o conceito da graça de Deus. Nossa concepção da salvação depende do entendimento do papel da graça de Deus. Mais uma vez, se a igreja não compreende o que é a graça de Deus, ela corre o risco de abrigar dentro dela pessoas que são travestidas de crentes, mas que na verdade não são crentes. Ela corre o risco de abrigar no seu povo, dentro da igreja, pessoas que são apenas convencidas de que são crentes, porque elas fazem muitas coisas que os crentes costumam fazer, mas que na verdade ela não é crente, porque ela não recebeu a graça de Deus. Então o texto que nós vamos utilizar para falar deste assunto é Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 7. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7. Efésios 2, de 1 a 7, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus. Amado Deus, nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito nos oriente na compreensão deste texto tão fundamental em nossas vidas, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê agora total atenção e nos dê, ó Deus, um coração aberto, uma mente aberta para recebermos as verdades que estão contidas neste texto. Em nome do Teu Filho é que nós te oramos. Amém. Irmão, aqui nós estamos diante de uma outra carta do apóstolo Paulo, de São Paulo. Paulo escreveu esta carta aos Efésios quando ele estava preso na sua primeira prisão lá em Roma. E ele escreveu esta carta aqui aos Efésios junto com outra carta, a carta aos Colossenses. Por isso que elas são muito parecidas. Só que o povo lá de Colossos, da cidade de Colossos, estava enfrentando um problema que muitos mestres estavam entrando na igreja e deturpando a pessoa de Cristo. Então ele escreveu aquela carta para explicar uma correta compreensão de quem Cristo é. Quando ele escreveu essa carta aos Efésios, aliás, ele escreveu essa carta aos Efésios porque os Efésios estavam passando por outro tipo de problema. O problema que os Efésios estavam passando, meus irmãos, é que a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Então ela era uma cidade que tinha muita gente. Por ter muita gente, ela tinha muitos judeus e tinha muitos não-judeus, muitos gentios. E aí os judeus e os gentios estavam conflitando dentro da igreja. Porque os judeus achavam que eram o povo de Deus e os gentios achavam que Deus tinha abandonado os judeus e agora estava com os gentios. Então aquela igreja estava passando por um conflito dentro dela. E aquele conflito estava prejudicando o andamento saudável daquela igreja na cidade de Éfeso. E é por isso que o livro de Éfeso, a carta aos Efésios, tem como seu tema central a igreja. Paulo vai nos explicar aqui neste livro o que é a igreja. E se você notar, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala de teoria. O que é uma igreja? A igreja é a união de judeus e gentios por meio do Evangelho. E no capítulo 4 em diante, ele vai falar da prática da igreja, que judeus e gentios devem se unir e andar em novidade de vida. E o texto que nós lemos é o coração da primeira parte. Porque se os judeus e os gentios são unidos por meio de uma só salvação, que salvação é esta que todos nós desfrutamos, tanto os judeus quanto os gentios? O que é esta salvação? E o que Paulo diz aqui é que a salvação é uma obra da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Se não fosse a graça de Deus, ninguém seria salvo. E para demonstrar essa verdade aqui para nós, o apóstolo Paulo divide esse pequeno texto que nós lemos em duas partes. Na primeira parte, ele demonstra aqui, do versículo 1 até o versículo 3, o estado do homem sem a graça de Deus. E na segunda parte, ele mostra o estado do homem com a graça de Deus. Para demonstrar que a salvação é uma obra da graça de Deus, e que compreender isso é importante para saber o que é uma igreja, Paulo vai explicar o que é o homem sem a graça de Deus, o que é o ser humano com a graça de Deus. Então nós vamos seguir este esquema também. Em primeiro lugar, vamos ver aqui o estado do homem sem a graça de Deus. E algo interessante aqui, meus irmãos, olha aí para a sua Bíblia, é que essa cláusulazinha aí, ele vos deu vida, ela, na verdade, aparece lá no versículo 5.
E o tradutor da Bíblia, quando foi traduzir, vocês sabem que a Bíblia foi escrita no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então ela é traduzida para o português. Então quando ela foi traduzida, ele pegou a expressão lá no versículo 5, nos deu vida, e jogou lá para cima, para que a gente pudesse compreender melhor o texto. Isso não tem problema. Mas Paulo não começou falando de vida. No texto original, que saiu da pena do apóstolo Paulo, ele não começa falando de vida. Ele começa falando de morte. O texto, na verdade, começa estando vocês mortos. E é interessante isso, meus irmãos, que quando Paulo vai falar de salvação, de boas novas, antes ele dá uma má notícia. Antes dele falar em vida, ele fala em morte. Lá no livro de Romanos, ele fez a mesma coisa. Quando ele foi explicar para os romanos o que era o Evangelho, ele não começou explicando com detalhes o Evangelho em si. Antes disso, ele começou a dizer, olha, a ira de Deus está em todos vocês. Vocês todos são pecadores. Todos estão mortos nos seus pecados. E aqui ele faz a mesma coisa. Antes da boa notícia da salvação, vem a má notícia da morte por causa do pecado. Agora, por que é assim? Por que, meus irmãos? Você só tem como entender a salvação se você entender o que está acontecendo dentro de você. Você só tem como entender a salvação se você entender de que você precisa ser salvo. Você só entende a graça de Deus se você entender primeiro por que Deus precisa ser gracioso com você. Então é isso que Paulo vai fazer aqui. E em primeiro lugar, como eu disse para vocês, ele diz que o homem sem a graça de Deus, ele está morto. Morto em seus delitos e pecados. Irmãos, a Bíblia, ela nos dá a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Você tem a morte física, que Deus disse para Adão, no dia que comer desse fruto, você vai morrer. A morte eterna, que Apocalipse 20, versículo 14, fala que aqueles que não creram em Cristo e morreram, eles sofrerão a segunda morte, que é a morte eterna, a punição eterna pelos seus pecados. E a Bíblia fala também da morte espiritual. E a morte, meus irmãos, na Bíblia sempre tem o sentido de separação. A morte física é a separação do corpo com a alma. A morte eterna é a separação eterna do homem para com Deus. E a morte espiritual, então, é a separação espiritual entre o homem e Deus. Ou seja, a morte espiritual significa alienação espiritual. Nós todos nascemos alienados de Deus. Existe uma barreira de separação entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então existe uma barreira, um muro, um abismo que separa os homens de Deus. E a isto Paulo chama morte. E o homem morto é aquele, então, que vive na esfera dos delitos e pecados. Ele está morto dos delitos e pecados. Então, imagine aqui, vamos pensar que sou um quadro branco e eu sou seu professor de matemática, que eu desenhe 2 conjuntos, certo? Aqui é o conjunto dos que estão com Deus. Aqui é o conjunto dos que estão em delitos e pecados. Só que vocês que já estudaram matemática sabem que para este conjunto ter algo em comum com os outros, eles precisam estar com alguma parte em comum.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é que existe dois conjuntos que eles estão separados uns dos outros. O conjunto dos que vivem com Deus e o conjunto dos que vivem em delitos e pecados. Ou seja, o conjunto daqueles que ofendem a Deus. É isso que significa a palavra delito. Ofensa. Aqueles que ofendem a Deus e que vivem no pecado. Então, o homem sem a graça de Deus, em primeiro lugar, ele é morto, ou seja, ele está separado de Deus. E como é o estilo de vida, como é o estado da pessoa morta? Paulo demonstra aqui, meus irmãos, um quadro muito desesperador para o homem sem a graça de Deus. Ele fala que aqueles mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, deixa eu explicar antes aqui, meus irmãos, que essa expressãozinha aqui, andastes, é uma expressão típica do judeu, certo? Então, assim como picar mula é uma expressão típica do gaúcho, ou tchê, bah, são expressões típicas do gaúcho, a expressão andar em pecado, dizer que as pessoas andam em pecado, é uma expressão típica dos judeus. E o que significa andar no pecado que os judeus tanto falaram? Os judeus, vocês sabem que eles tinham a lei de Moisés, né? Então, andar com Deus era ter o padrão da lei de Moisés. Então, andar é você seguir um padrão. Isso é o que significa andar. Então, Paulo diz aqui que a pessoa morta em pecado, ela segue um padrão de vida. O padrão de vida pecaminoso que ofende a Deus. E este padrão de vida, veja aqui no texto, no versículo 2, ele é mundano segundo o curso deste mundo. Ou seja, as pessoas que não têm Deus, que andam em seus delitos e pecados, elas são mundanas. Ou seja, meus irmãos, mundo nas Escrituras significa o sistema que ofende a Deus, o sistema que é contrário a Deus, que produz tudo que ofende e desagrada a Deus. Ou seja, mundano é aquilo que é produzido na humanidade para ofender a Deus. E Paulo diz aqui que a pessoa morta em seus delitos e pecados, ela é mundana. Ela faz parte desse esquema dos seres humanos que se juntam para ofender a Deus. Desta união que os seres humanos têm, a associação dos humanos mundanos, a associação dos humanos que gostam de ofender a Deus. E vocês podem notar, no seu trabalho, na escola que você estuda, você pode notar, as pessoas gostam de ofender a Deus. Quer elas estejam conscientes disso, quer elas não estejam conscientes disso. Porque ninguém pensa, eu vou fazer isso para ofender a Deus. Mas só em fazer algo que Deus proíbe, ela está ofendendo a Deus. Em sentir prazer em algo que Deus proíbe, ela está sentindo prazer em algo que ofende a Deus. E o mundo é isso. Então, nós temos produção de filmes, novelas, games, cinemas, roupas, esportes, sei lá. Todos eles estão infectados pelo mundanismo. Todos eles. As amizades, os namoros, todas as esferas da existência humana estão infectadas com esse gosto que os homens têm de ofender a Deus. Quer estejam conscientes disso, quer não. Tudo. Inclusive a igreja. Infelizmente, as igrejas têm muito mundanismo.
Não existe nenhuma esfera da existência humana que não esteja infectada pelo mundanismo. E a pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela vive de uma maneira mundana, sem nenhum problema com isso. Ela vive satisfeita em ser mundano. Mas ele também não é só mundano. É pior do que isso. Ele é satânico, porque o texto diz: segundo o príncipe da potestade do ar. E este príncipe aqui, meus irmãos, ele está se referindo a Satanás. E ele chama de príncipe porque a palavra príncipe era usada naquela época para designar o maioral da cidade, aquele que ditava as regras, o que nós chamamos hoje de prefeito, os vereadores. Naquela época eles eram chamados de príncipes. Ou seja, o que ele está dizendo é que o mundo, esse esquema dos homens formados para ofender a Deus, tem um maioral. E quem é esse maioral? Quem é que dita as regras do mundo? Satanás. Só que Satanás não apenas dita as regras. Veja o que ele diz aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma curiosidade interessante para a gente entender o texto aqui, meus irmãos, é que a palavrinha grega do Novo Testamento, que foi traduzido aqui por atua, é a mesma palavra que gerou a nossa palavra para energia. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que Satanás, ele não apenas dita as regras de como as pessoas devem viver no mundo, mas ele é quem incentiva, energiza, que motiva. Então Satanás é assim. Satanás e seus demônios. Você pode estar na sua casa, tranquilo, longe da influência das pessoas mundanas, longe, mas Satanás vai estar lá, e seus demônios, colocando um bocado de coisa ruim na sua cabeça. Vai em frente, faz isso, vale a pena, só essa vezinha, só mais uma vezinha, vai e continua. Satanás é quem motiva esse pessoal todo. Então, se você não tem a graça de Deus, infelizmente, tem que se dizer: ou você é servo de Deus, ou você é servo de Satanás. Jesus falou isso, certo? Lá em João capítulo 10. Vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem para fazer a sua vontade. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ou seja, se você não é servo de Deus, você é um servo do diabo. Quer você saiba disso, quer você não saiba disso. Quer você reconheça isso, quer você não reconheça. E Satanás fica muito satisfeito com isso. Quando a pessoa reconhece: não, eu quero servir Satanás, ele fica muito satisfeito com isso. Mas quando a pessoa não reconhece: não, eu não sirvo a Satanás, então sirva a Cristo. Não, isso aí também não. Aí é que ele gosta mesmo. Aí é que ele sente feliz mesmo. Que você nem reconheça que ele é que está te incensando, motivando, energizando, que continue longe de Cristo. Então, a pessoa sem a graça de Deus é mundana, é satânica e, por fim, é carnal. Paulo diz aqui: segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. E o versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne. Estão vendo aí a palavra segundo 3 vezes? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. E carne, meus irmãos, é a maneira que Paulo mais utiliza, o apóstolo Paulo mais utiliza, para designar
esse ímpeto que nós temos dentro de nós de pecar, essa vontade que existe dentro de nós que quer nos fazer, que nos motiva a continuar pecando. Gálatas 5,19, um outro livro do apóstolo Paulo, fala lá das obras da carne, ou seja, aquilo que a sua carne tem prazer em produzir. E fala de contenda, fala de tudo o que a sua carne gosta de produzir, gosta de fazer. Então, carne é esse desejo pecaminoso que existe dentro de nós. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo diz, olha, segundo as inclinações da carne, fazendo a... Leia aí, olhe para a Bíblia. É porque eu estou lendo a Bíblia aqui, não estou vendo que está... Não, é para ler a Bíblia, meu povo. Estamos lendo a Bíblia. Vamos lá. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a pessoa que está morta sem a graça de Deus, ela só vive a fazer a sua própria vontade. Só vive a fazer a sua própria vontade. Irmãos, existe um jogo de disputa que não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus. Onde nós cerramos os nossos punhos diante de Deus e dizemos, eu não faço o que o Senhor quer para mim. O Senhor não, nem chama de Senhor. Eu não faço o que tu quer para mim. Eu faço o que eu quero. Isso se chama fazer a vontade da carne. E Paulo diz aqui que a pessoa morre em seus pecados, ela vive a fazer isso. Ela não tem Deus dizendo que ela quer fazer, que ela tem que fazer. Então, isso é o que Paulo chama mais à frente de impiedade. Sabe o que é impiedade, meus irmãos? A filha de um grande pregador norte-americano uma vez foi dar uma entrevista e o entrevistador perguntou para ela assim, onde estava Deus quando aqueles aviões bateram no World Trade Center? Onde está Deus? Aí ela respondeu assim, espera aí, os Estados Unidos tiraram Deus das escolas, dizendo que não é para ensinar religião nas escolas. Os Estados Unidos tiraram Deus da política, tiraram Deus do entretenimento, tiraram Deus da sociedade, tiraram Deus de tudo, e agora os Estados Unidos perguntam, onde está Deus? Isso é impiedade. Não queremos Deus na nossa vida. Isso é fazer a vontade da carne. Então, ou você é um servo de Deus, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz o que você dá na sua telha. O que você acha que é o melhor para a sua vida. Ou você faz o que Deus acha melhor para a sua vida, ou você faz o que você acha melhor para a sua vida. Então, maneiras de fazer a vontade da carne. É namorar como o mundo namora. É ter amigos como o mundo tem. Assistir TV como o mundo assiste. É trabalhar como o mundo trabalha. É ser um profissional como o mundo é um profissional. É votar como o mundo vota. Tivemos eleições agora. É se vestir como o mundo se veste. Isto é fazer a vontade da carne. E o que o texto diz é que aquela pessoa sem a graça de Deus, ela vive assim. Ela só faz a vontade da sua própria carne. Ou seja, meus irmãos, o morto sem a graça de Deus, em primeiro lugar, possui um senhor, Satanás. Em segundo lugar, possui um padrão de vida, o mundo. O jeito mundano de se viver. E em terceiro lugar, possui uma vontade pecaminosa. Ele vive a fazer o que ele quer. Agora, a pergunta aqui. Sendo assim, meus irmãos, como o homem poderia sair dessa situação? O que o homem seria capaz de fazer
para livrar-se desta escravidão do mundo da carne e do diabo. O que é que existe no homem? O que é, neste quadro aqui, o que é que existe no homem que possa lhe dar alguma esperança de sair dessa? O que é? Pelo que o texto está dizendo aqui, nada. Nada. Não tem saída. A situação é complicada em que os homens se encontram. Só que Paulo não amacia, ele ainda continua. Ele diz aqui: e éramos, por natureza, filhos da ira. Lembra agora? Filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a pessoa sem a graça de Deus, ela não é apenas morta, mas ela é condenada. A pessoa sem a graça de Deus, ela não é apenas uma pessoa que anda alienada de Deus, mas é uma pessoa que está caminhando a passos largos para desfrutar, para sofrer a ira de Deus. E meus irmãos, olha, no final das contas, um grande escritor cristão disse isso: só existem dois tipos de pessoas no mundo. No final das contas, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que olham para Deus e dizem: seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. A ira de Deus, meus irmãos, nada mais é do que Deus dando o que essas pessoas mais querem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o inferno é um lugar onde Deus e suas bênçãos não poderão ser aproveitadas. Porque o morto, enquanto vive neste mundo, ou enquanto tem em sua vida física, ele desfruta de muita coisa de Deus. Ele desfruta das amizades, da arte, da alegria. Ele desfruta de muitas bênçãos de Deus. Mas no inferno não vai ser assim. Vai ser só sofrimento. Só que a pessoa vive a vida inteira dizendo: não quero Deus perto de mim, não quero Deus perto de mim, não quero Deus perto de mim. Qual seria o melhor lugar para essa pessoa então? Longe de Deus. E deixe-me dizer para vocês, se Deus abrisse a portinha do inferno hoje, mas o inferno não tem porta, mas se Deus abrisse a porta do inferno e perguntasse: vou dar mais uma chance, quem quer vir para mim, para o céu ficar comigo? Quanto vocês acham que iam sair de lá? Hein? Ninguém ia sair de lá. Porque ele foi para o inferno, porque ele não gosta de Deus. Deus é uma pedra para a vida dele, porque Deus é aquela pessoa que diz: não faça isso, mas eu gosto é do faça isso. É isso, meus irmãos. A pessoa morta nos seus pecados, ela está caminhando, ela é filho da ira. Ou seja, é alguém que está produzindo e caminhando para a ira de Deus. Então a situação do homem sem Deus é muito complicada. Uma aplicação muito importante para a gente aqui, meus irmãos, é o seguinte: uma igreja precisa saber qual é a maior necessidade do pecador. Se você acha que o problema do homem é a opressão social, ou seja, o homem é uma pessoa oprimida financeiramente, então a igreja deve ser um lugar de trabalho social, de ajudar as crianças carentes, ajudar os mais pobres. Então saibam vocês que aqui no Brasil ainda não chegou, pelo menos eu não sei que chegou, mas nos Estados Unidos, e vocês sabem que as coisas são assim, né? Tudo começa de ruim nos Estados Unidos, uns 20 anos depois desce para cá, e aqui piora 10 vezes. Aí, lá nos Estados Unidos tem muitas igrejas que vivem em função de trabalho social. É o chamado igreja emergente, porque ela entende que a maior necessidade do pecador é se libertar dessa opressão social. Se você entende,
que o problema do homem é falta de educação, então sua igreja deve fundar uma escola para educar as pessoas. Só que o problema é muito mais sério, meus irmãos. O problema do homem é ele mesmo. O problema do homem é que ele é mundano, satânico e carnal. O problema do homem é que tudo que ele faz ofende a Deus. É pecaminoso contra Deus. Deixa eu só, para não esticar tanto, deixa eu só dizer para você a descrição de Romanos 1, 30 e 32 do que são os homens. E pense na sociedade que existe hoje. Diz que os homens são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem afeição natural, meus irmãos, é afeição homem e mulher, ou seja, são homossexuais e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, cada vez que você está lá diante da novela, assistindo um homenzinho casando com 3 esposas e achando isso engraçado, aqui ó, aprovam os que assim procedem, você se iguala, é tão mundano quanto ele. Então, a situação do homem é que ele é contra Deus, ele odeia a Deus. Não existe saída no próprio homem, porque se Deus perguntasse, você me quer sair do inferno, quer vir até mim, a sua vontade sempre diria, não, não quero, não quero, não quero. E aí, meus irmãos, que eu quero que você mais uma vez olhe para a sua Bíblia, versículo 4, e eu quero que, por gentileza, vocês digam aí, em voz alta, as 2 primeiras palavrinhas que vocês veem aí. Digam aí. Mas Deus. Aqui, meus irmãos, é que está o negócio. Mas Deus. Deus tem uma saída. Mas Deus. Irmãos, graças a Deus por este mais aqui. Mas Deus. Não é mais o homem que tem uma saída. Mas o homem tem uma chancezinha. É mais Deus. Deus providenciou uma saída. Que saída é essa, meus irmãos? A sua graça. Deus, vendo o homem do jeito que ele está, decidiu fazer algo por graça. E graça, meus irmãos, significa um favor imerecido. Deus, vendo que o homem merecia a sua ira, decidiu ser gracioso. É como se eu te devesse 10 mil reais, e quando eu chegasse para pagar, você dissesse, não precisa. Ou seja, você está me fazendo um favor que eu não mereço. Isto se chama graça. A graça é um favor imerecido. Deus decidiu salvar pecadores, tirar pecadores do mundo, tirar pecadores das garras de Satanás, tirar pecadores de si mesmo, da sua própria carne. Então a graça é a solução. E a partir do versículo 4, meus irmãos, ele vai começar a falar da graça. E antes de falar da graça, ele fala da motivação da graça de Deus. Ele diz aí, em primeiro lugar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, Deus decidiu ser gracioso com o homem porque ele é misericordioso. E misericórdia, meus irmãos, é simplesmente não dar ao homem o que ele merece. E na mente de Paulo, a misericórdia
era um ato da livre decisão de Deus. Porque lá em Romanos 9,15 ele diz: pois Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então o que Paulo está dizendo aqui é: mas Deus tomou uma decisão de ser misericordioso com alguns desses aí. Deus decidiu ser misericordioso e não tratá-los como eles mereciam. Mas não só a misericórdia é motivação para Deus, o seu grande amor com que nos amou. Ou seja, Deus decidiu amar os seres humanos. E Romanos capítulo 5:8 fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus decidiu soberanamente ser misericordioso e amar algumas pessoas, mandando Cristo para salvá-las. E a terceira motivação é a nossa necessidade, porque ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, ele repete o que ele havia dito para dizer: o homem precisava da graça de Deus. Precisava disso, porque nele não havia saída. Deus precisava então ser gracioso com ele. E aqui, meus irmãos, deixe-me perguntar para vocês: por que Deus decide salvar pecadores? Por quê? Deus não precisava disso. Deus não precisava. Por que Ele decide salvar pecadores? Será que é por causa do valor que o homem tem para Deus? Será? Será que é? Porque o homem tem valor? Porque o homem é importante? Não é, meus irmãos. Deus decidiu ser gracioso conosco porque Ele foi misericordioso, amoroso. Não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Nada. Se você acha que você tem alguma coisa que chame a atenção de Deus, que faça com que Deus pense que vale a pena salvar você, não tem. Não tem nada. Deus decidiu salvar pecadores porque Ele quis salvar pecadores. A graça de Deus é uma decisão apenas de Deus. E a quem Deus dá a sua graça é uma decisão de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de eleição. Dentre todos estes homens que estavam ofendidos e ofendendo a Deus, Deus decidiu ser gracioso com alguns. E então Paulo encerra aqui nos falando dos efeitos da graça de Deus. Em primeiro lugar, nos deu vida juntamente com Cristo. E veja que ele logo diz: pela graça sois salvos. Então a graça de Deus, meus irmãos, é nos unir ao Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala aí a expressão juntamente com Cristo. Aí versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Vocês sabem que Jesus morreu e ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Notaram 3 vezes a aparição aí? Juntamente com Cristo. Versículo 5. Versículo 6, juntamente com Ele. E versículo 6, no finalzinho, em Cristo Jesus. E o que Paulo está querendo nos dizer aqui, meus irmãos, que a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela faz com que o que Cristo foi, passe para nós. Cristo foi um homem que não foi mundano. Ele não era mundano. Ele mesmo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Cristo não serviu a Satanás.
Quando Satanás disse, tudo isso te darei se prostrando me adorares, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu só adoro a Deus. E Cristo não foi carnal, porque Cristo não tinha pecado. Ele tinha uma natureza santa. E quando Paulo diz aqui que a graça de Deus nos salva, ele está dizendo que o que Cristo foi, ele passa para nós. Cristo não foi mundano, nós não somos mais mundanos. Cristo não serviu a Satanás, nós não somos mais servos de Satanás. Cristo não fez vontade de carne nenhuma. O crente não faz a vontade da carne. Ah, Neto, mas eu pego de vez em quando. Mas ele não vive fazendo a vontade da sua carne. Ele não sente prazer em fazer a vontade da carne. Irmãos, o crente, ele não consegue sentir todo o prazer que o pecado dá. Por quê? Porque o seu maior prazer está em Deus. E mesmo quando ele peca sabendo que ele devia estar com Deus. Então, qual é o efeito da graça de Deus nas nossas vidas? É o que a Bíblia chama de novo nascimento. É o que Paulo fala aqui. Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestiais com Cristo. Isso se chama novo nascimento. Quando a graça de Deus nos alcança, você nasce de novo. Você nasceu em um mundo dominado por Satanás. Você nasceu em uma sociedade mundana, com um pecado dentro de você. E agora você nasce em um outro mundo, com uma nova natureza, com um novo Senhor. É assim é o crente, alcançado pela graça de Deus. A graça salvífica é uma obra interior que transforma as nossas vidas. E o homem alcançado pela graça de Deus vive em novidade de vida. Ser crente, meus irmãos, não é adquirir um ritual de todo domingo à noite ir para a igreja. Não se engane. Ser um servo do Senhor Jesus Cristo não é falar do jeito que os crentes falam. Ser um servo do Senhor Jesus Cristo não é fazer as coisas que os crentes geralmente fazem. Ser um crente do Senhor Jesus Cristo é amar a Cristo. É ter uma vida junta com Cristo. Isso é que é ser crente. Lembra do que Paulo fala? As obras da carne são essas. Aí ele fala lascívia e um bocado de outras. Mas o fruto singular do Espírito é... Quem é? Amor. E tudo que ele fala depois lá é consequência do amor. Ser crente no Senhor Jesus Cristo é amar a Cristo. É ter amor, consideração por Cristo e pelos outros. O crente é marcado por amor. Este é o resultado da graça em nossas vidas. É andar como Cristo andou. É pensar como Cristo pensou. É amar a Deus como Cristo amou a Deus. É ser unido a Cristo na sua vida, na sua ressurreição e na sua glória futura. Porque se nós andamos com Cristo hoje, nós terminaremos junto dele no final. O crente alcançado pela graça de Deus, meus irmãos, ele não deve ser mundano. Então avalie sua vida. Se as pessoas olham para você, elas veem mais Cristo ou o mundo? Pense nisso. A pessoa alcançada pela graça de Deus, ela não é serva de Satanás. Então pense na sua vida. Quem manda na sua vida? Deus ou o diabo? Quem é mais satisfeito? Essa é a melhor pergunta. A quem você acha que está satisfazendo mais? A Deus ou ao diabo?
Quem você acha que está mais feliz com sua vida? Deus ou Satanás? E o crente, ele não é carnal. Então pergunte-se a si mesmo: o que você gosta mais de fazer? Aquilo que te faz pecar e aquilo te faz bem, porque você está pecando? Ou aquilo que Deus ordena? Aquilo que Deus manda? Aquilo que Deus deseja da sua vida? Pense nisso. O texto que nós lemos nos diz que a salvação é uma obra realizada inteiramente pela graça de Deus. E uma igreja saudável precisa entender isso, para que os seus crentes, para que os seus fiéis saibam o que é ser crente. E ser crente é ser alcançado pela graça de Deus e andar em novidade de vida. Se a igreja é preenchida por pessoas que são apenas convencidos de que são salvos, mas não foram alcançados pela graça de Deus, essa igreja não será uma igreja saudável. Amém? Então, obrigado, meus irmãos, pela atenção de vocês. Eu espero que a palavra de Deus esteja triturando o seu coração e que você saia daqui desafiado a ter uma igreja saudável e a ser um crente saudável. Então amanhã a gente se encontra de novo às 6 da tarde. Então Deus abençoe vocês. Até amanhã.